Olá, seja bem-vindo, você que está assistindo essa entrevista pelo Instagram depois da quarta-feira. Seja bem-vindo você que está assistindo pelo canal do YouTube. Hoje nós temos um tema super legal para a gente falar. Nós vamos falar sobre planos B, planos A, sobre carreira. Então a gente tem um bate-papo muito legal para todos vocês que já pensaram em ter alguma carreira, investir no plano B em algum momento da vida, investir junto com o plano A. Bom, tudo isso a gente vai abordar hoje com a minha convidada e vamos falar sobre uma expressão muito interessante que é a carreira portfólio. Então, para a gente, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui a minha convidada e aí já chamo ela para entrar aqui comigo para a gente começar esse bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Minha convidada é a Renata Perrone, diretamente do Rio de Janeiro. Ela é gestora e sócia da The Bernet, empresa especializada em soluções de gestão de talentos. Além de headhunter e especialista em gestão de carreira, Renata também é guardiã da natureza, parceira do Menos um Lixo e fundadora da plataforma Reusando. Então vem pra cá, Renata, vou te chamar já pra gente poder começar esse bate-papo. Um momentinho, atenção, Perrone. Vamos lá. Aguardando a magia acontecer. Renata! Oi, Lígia! Tudo bem? Tudo, e você é muita tecnologia, não é mesmo? Nossa, que beleza, né? A gente fica mais perto aqui, né? Mas fica mais próximo. Tô Aqui afastando é um pouco juntinho. aqui. É, Exatamente. que é juntinho. Que bom tá Eu aqui. também tô super feliz. Adoro essas conexões, né? Então temos aí o intermédio de Lilian Cidreira nos conectando, muito bom. Isso, muito legal. E as coincidências, né, Lígia? A gente não sabe, eu não sabia, enfim, que você era de Poços de Caldas, Exato. cidade aí que meu pai nasceu, que eu passei a infância. Muito legal. Ai, Poços é o umbigo do mundo, né, gente? Para vocês que estão assistindo, estou falando diretamente de Terras Mineiras. Sou uma apaixonada por essa cidade aqui. Ai, que Muito bom. legal. Tá frio aí É, hoje? Não, até que não, viu? Assim, de manhã Ah. hoje estava uns 14 graus, mas na hora que esfriar vai chegar forte, viu? Porque essa cidade, ela consegue ficar bem fria. É, né? Aqui no Rio tá bem agradável, tá uns 20 graus, mais ou menos 20 e pouquinho, bem gostoso. Ai, que delícia. Calorão passou, então tá ótimo. Então a gente está juntando aqui, né? Estamos juntando então litoral com montanhas, né? É a parte legal da Isso. conversa. Muito bom. Rê, seja bem-vinda a essa entrevista. Estou super feliz. Acho que é um tema extremamente interessante para a gente falar. Já te apresentei, a gente já tem uma pessoa que vai falar sobre um tema que já aplica na sua vida, né? Então isso é ótimo, que teremos teoria com prática. Mas antes de entrarmos na temática, se apresenta para o pessoal te conhecer, né? E desde quando que você trabalha em gestão de pessoas, como headhunter? Conta um pouquinho da sua trajetória para gente. Ai, bacana, ótimo. Tem um ponto assim, em RH que a gente fala muito, né, Lígia, que às vezes o primeiro estágio determina a sua carreira, né? E foi o que aconteceu comigo. Meu primeiro estágio já foi em RH, eu fiz psicologia de formação. E aí me encantei com o primeiro estágio, essa parte de RH, de toda a parte de carreira mesmo, de recursos humanos, psicologia organizacional, que a gente chama, né? Então eu entrei nesse mundo de RH, que eu tô até hoje, então isso faz 20 anos. Em 21 agora vai fazer que eu tô formada e que eu já entrei nesse mundo de estágio e comecei a trabalhar. Uhum. Então, eu tenho uma carreira longa, né, dentro dessa área e sempre com consultoria, que acho que isso é legal. A gente vai falar um pouco sobre isso. Consultoria de RH, a gente trabalha com várias empresas, né? Então, tem um pouco esse dinamismo aí de trabalhar com vários projetos diferentes. Então, isso que é interessante. É um ponto importante aí do que a gente vai falar também de carreira, enfim, de opções, né, que a gente tem na vida, tá? Ah, que legal, muito bom. Muito boa a E aí, trajetória. paralelo, né, Lígia, assim, isso é a minha carreira principal. Aí a vida vai tomando rumos, e aí muita coisa foi acontecendo, assim, na minha trajetória, enfim, que a gente vai detalhar aqui. Mas uma das minhas paixões, assim, que sempre foi desde criança, era o lixo, né? Eu era uma criança, assim, que pegava lixo na rua,
E aí eu limpava, gostava de deixar as coisas, a rua limpa, me preocupava com isso. A gente evoluiu muito, né, como ser humano, ainda precisamos evoluir, mas assim, de jogar coisa na rua, enfim, era muito pior quando eu era criança, pelo menos. E eu lembro que eu tinha essa preocupação. E como isso foi entrar na minha vida tanto tempo depois. Quando eu li uma reportagem sobre o copinho menos um lixo, que é esse aqui que eu estou tomando água, que é um copinho retrátil de silicone, enfim, aí eu vi uma reportagem, enfim, sobre a fundadora, a Fê Cortez, e aí também comecei a me envolver nisso, que também acho que é um outro capítulo da minha história, na prática, que a gente pode falar um pouco do tema aí da live. Ah, muito bom. Então, gente, ó, hoje a gente vai falar de carreira, a gente vai falar sobre o aspecto da Rê trabalhando numa parte de consultoria, né, e gestão de carreiras, e falaremos de sustentabilidade. Então, assim, tem muita coisa. E aproveitando, antes da Rê começar já no tema sobre carreira portfólio, vou convidar vocês que estão aqui, se consideram que essa live é importante para alguém que vocês conhecem, já vão aí no aviãozinho ou, enfim, né, com a setinha, né, como vocês interpretarem, mande já para umas 2 pessoas que vocês acham que vale a pena estar aqui também. Tá pensando no plano A, no B, tá perdido, vem para cá que tem bastante coisa legal que a Rê vai compartilhar com a gente. E Rê, eu ouvi essa expressão carreira portfólio pela primeira vez na entrevista que você deu para a Lilian. O que é a tal da carreira portfólio? Explica pra gente melhor esse conceito. Falo sim. A carreira portfólio, ela é uma tendência que está acontecendo, um movimento muito forte que está acontecendo de ter carreiras múltiplas. E ter carreiras, quem usa o LinkedIn aqui, quem está assistindo, quem vai assistir essa live, né? Também tem outro termo que se usa muito, que é carreira em barra, né? Ou slash career, né? Que vem desse termo em inglês, né? Em barra, quando você vai se apresentar no LinkedIn, o que você coloca ali para se apresentar no LinkedIn? Então vem muito de uma tendência, né? A gente sei lá, 5 anos atrás, ainda começou esse movimento de pensar em flexibilização aí das formas de trabalho, né? E muita gente já tinha uma carreira assim, atua como um professor à noite, tem a sua carreira principal, mas o mundo vem se mudando demais, muita transformação, com a pandemia então acelerou demais esse movimento. Então a gente vê, então carreira portfólio vem, né, do portfólio, um artista, uma pessoa que trabalha, apresenta o seu portfólio, e aí para o mundo corporativo, trazendo esse para o mundo mais assim das empresas, enfim, dos executivos, das pessoas, você ter carreiras paralelas, simultâneas e gerenciar o seu tempo e a sua força de trabalho dividido nessas carreiras diferentes, né? Simultâneas, enfim, você dá um foco principal para uma no primeiro momento, ela é principal, tem a secundária, e pode ter 3, 4, né? Hoje é muito comum a gente abrir o LinkedIn e ver pessoas assim que tem várias no histórico profissional ali, aí você vê uma atuação, 2 atuações, tudo atual. E eu lembro que quando eu comecei a ver isso, eu falei, será que a pessoa errou? Isso, sei lá, 10 anos. Será que a pessoa não atualizou o LinkedIn, não colocou? Mas a gente começou a ver que, assim, é muito comum. Hoje é muito comum. É cada vez mais as pessoas se assumindo, não tendo receio, né, de colocar e de falar, sim, eu tenho muitas carreiras. E aí a gente tem um paralelo para falar aí, Lígia. E você vai me cortando, tá? Porque senão eu me empolgo aqui. Aí você vai me posicionando também para direcionar um pouco com as perguntas. Você pode falar, fica à vontade, fica à vontade. Aí você vai direcionando. Mas assim, que a gente começa a ver assim, que a própria cultura que a gente está inserido leva a gente a tomar uma decisão, né, de carreira. O que você é? Ou quando a gente é criança, né, quando perguntam o que você quer ser quando crescer, né, o que você vai fazer, você já decidiu o que você vai fazer? É uma pergunta assim para algumas pessoas tem algumas pessoas que sabem desde o começo, né? Quero tocar, quero fazer isso na minha profissão, quero isso, não. Mas tem pessoas assim que esse tipo de pergunta causa muita angústia, né? E aí surgiu, Lígia, com muita força, com o TED Talk, né, aquela plataforma de palestras, né, com a Emily
Emily Wapnick, que é uma palestrante, enfim, ela trouxe num desses TED Talks, que é muito interessante, o conceito do multipotencial, fazendo um paralelo com o especialista. Tá. O multipotencial, né? O multipotencial são pessoas assim que têm três características muito marcantes, né? Que é uma pessoa que ela aprende rápido, então eu tenho um learning agility, né? O termo em inglês aí, a pessoa que tem uma facilidade de aprender coisas novas rapidamente, ela tem uma capacidade também de poder de síntese. Rapidamente ela consegue captar a coisa e entender e fazer essa síntese, né? Sintetizar, e é uma adaptabilidade muito grande também. Então, essas pessoas multipotenciais são pessoas assim que muitas vezes mudaram de carreira há muito tempo, porque a cultura impõe que a pessoa decida e tome um foco, né? Se a pessoa troca ou começa um outro projeto, alguma coisa assim, não é muito bem vista, é julgada, a pessoa acaba sofrendo mais, E né? às vezes até Com porque ela isso. tem que começar do zero, né? Tipo, tem muito disso também, né? Então, assim, você tá super avançada, sei lá, na área de marketing, aí de repente você descobriu que você quer ser médico, né? Então, o que você vai andar para trás? Ou então, né, enfim, todos esses pontos. E uma das coisas que você trouxe para mim, e aí eu quero fazer um paralelo com a enquete que a gente fez, que eu até Legal. compartilhei, que a gente viu, Tá. que das pessoas que eu coloquei lá, que 80% poderiam estar mais felizes com o trabalho. E aí eu já estava discutindo essa enquete no meu trabalho e todo mundo falou, não, mas que bom que poderia estar mais feliz. É um sinal de que sempre tem algo para melhorar. Então todo mundo olhou por um lado mais positivo e não se sentir insatisfeito. E aí, e na pergunta que eu fiz sobre plano B, se as pessoas têm plano B ou se exercem plano B, e aí foi a resposta, né? Em que momento que eu vou fazer isso? Então, a minha dúvida quando a gente fala desse conceito, e aí já usando a sua experiência, o que você tem visto no mercado, é como que você realmente organiza esse portfólio dentro de provavelmente, atividade principal, né? Se a gente considerar uma pessoa que ainda não atua com uma carreira portfólio, ela provavelmente é um bloco grande do tempo dela que está nesse plano A ou na carreira 1, como a gente queira dizer. Então, como que é o primeiro passo que você considera, primeiro, para identificar qual que poderia ser essa segunda carreira, porque, como você bem disse, a gente toma decisões muito definitivas, né, que podem ser mudadas. Isso. Então, como que identifica e depois como que você adapta isso na rotina? Perfeito. E Lígia, eu até queria voltar um ponto. Quando a gente fala assim de plano B, esse é um conceito também que vem sendo deixado de ser usado, assim. As pessoas podem falar, um plano B porque... Ressignificando o plano B. Isso, ressignificando, porque plano B parece que assim, é A ou B, né? É A e B, pode ser A e B, que a gente está falando aqui, né, do portfólio, mas pode ser D, E, projetos variados, pode ser... Então, assim, e o plano B era muito usado assim, quando a pessoa era demitida, mas você tem um plano B? Era um plano B... Pensa, né? Como, ele já vem como segundo, né, como uma coisa assim que, putz, não é o primeiro, né? E a carreira portfólio, ela traz assim... traz uma luz, né? Traz um conceito para a gente conversar aqui, que muitas vezes você pode ter um desejo muito grande de trabalhar numa outra área que não tem nada, como você falou, né? Outra formação, mas pode ser que não precise ser outra faculdade que você vai cursar, alguma área, né, do mercado aí, que a gente vai entrar aqui também para falar sobre isso, que tem a ver muito com interesses, né? Com vontades, E vamos entrar aqui em alguns exemplos. Mas aí, voltando à sua pergunta. Primeiro, eu acho que como identificar, né, Lígia? Como que a gente identifica isso? Eu acho que aí tem um papel muito importante de autoconhecimento. Mas assim, eu sou mãe, né? Eu tenho uma menina de 10, um menino de 15 em casa. E convivo muito com mães, minhas amigas, enfim, mulheres, enfim, pais, mães e tal. Acho que a gente tem uma missão muito grande também hoje, né? Como hoje não se usa mais ficar perguntando o que você vai ser, o que você vai fazer da sua carreira, a gente tem que parar de fazer esse tipo de pergunta, né? A gente tem que começar a identificar nas nossas crianças, estão dentro de casa, esse exercício, né?
Uhum. Se é seu filho, sua filha, ou um sobrinho, uma criança que você convive, faz alguma coisa muito bem feita, ou tem uma facilidade de comunicação, ou constrói alguma coisa, ou arruma alguma coisa. Vou dar o exemplo da minha casa. Meu filho, por exemplo, ele conserta coisas muito, muito rapidamente, assim, muito intuitivamente. A minha filha, por exemplo, se comunica muito facilmente. Ela gosta muito de desenhar vestidos, de combinar looks, enfim. Então eu vou falando para eles, olha que interessante isso, você faz isso bem, você tem esse talento, assim, tirar um pouco o peso, sabe, Lígia, assim, do seu, este é o seu dom, ou este é o seu propósito, uma coisa única. Sim, A gente... entendi. É abrir um pouco para as possibilidades, que eu acho que eu gosto desse termo. Então, assim, gente, ó, primeiros aprendizados, carreira portfólio não é entre A ou B, então já vamos trazer aqui a enquete, depois vou até colocar como aprendizado da live, hein? Boa, Lígia! Carreira portfólio não é passear pelo alfabeto, é realmente exercer mais coisas. E necessariamente, Rê, quando a gente fala da carreira portfólio, ela tem que ser remunerada ou não também? Como que é dentro do conceito? Ah, sim. Esse é um ponto importante. Segura só esse ponto, Tá. só para eu falar mais um ponto com você dessa questão da identificação Tá do ótimo. que você pode trabalhar, né? Com que outras carreiras que você pode. Como você identifica? Então, desde criança, se a gente. Eu não tive isso na minha casa, até tive, assim, às vezes você tem um avô um pouco mais atento, né? Você tem uma tia que tá te olhando mais, que vai te dando uns feedbacks aí, né? Vai te dando uns retornos aí porque a gente, muitas vezes, é difícil a gente se analisar e ficar fazendo essas reflexões. Mas a gente adulto, sabe aquele momento que você percebe que o tempo passou tão rápido e você não percebeu se estava fazendo alguma coisa? Anota. Você está com alguma ideia, você está no seu trabalho, aí vem aí a sua enquete, né? Gostariam de mudar, gostariam de fazer alguma outra coisa, mas não sabem direito o que é? Anota. Coloque em algum lugar, sabe? Ou tira daqui e põe para algum lugar, para ficar fácil de visualizar. E começa um movimento. Aí, exemplo, eu sempre tive essa coisa com lixo. Como é que eu poderia atuar de maneira assim mais entrar nesse mundo? Eu gostaria, eu estava feliz. E também outro ponto, né, Lígia? Você não precisa estar infeliz para começar uma outra coisa. Você pode estar bem e começar uma outra coisa. É outra quebra com o tal do plano B, plano A, né? Exato. Você, por exemplo, se você quiser falar de você também, para as pessoas aqui que estão assistindo, que talvez, né, entraram aqui por mim, não te conhecem, você também você trabalha numa multinacional, né, numa grande empresa, tenha seu trabalho, e agora, 8h30 da noite, está aqui fazendo entrevista, tem o seu canal. Sim. Né? Como começou eu achei isso? maravilhoso. Quando você trouxe esse conceito, eu falei, nossa, sou eu! E descobri que alguma... E eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque né? Então, vamos recapitulando aqui, que a galera vai entrando, a gente vai recapitulando os aprendizados com a Rê, que isso aqui é uma aula, gente. Então, o carreira portfólio, ele não é plano A, plano B, não é isso. É você realmente poder exercer atividades múltiplas e que sejam simultâneas. E como que identifica isso? Bom, gente, é ter autoconhecimento e saber aquilo que você tem talento, né? Pelo que você tem talento ou você gosta. Então, por aí é possível ir identificando, né, Rê? E aí, para quem veio estar aqui na live, né, como amigo da Rê, ou está assistindo essa live depois também como amigo da Rê, eu tenho, né, do meu A, que não é A mais, né, o maior espaço de tempo, a principal é trabalhar com marketing. Então, eu trabalho com marketing na multinacional e tenho este projeto desde 2019, que é de entrevista. Então, é como a gente vai conectando várias atuações ao mesmo tempo, né, Rê? Isso. Olha, eu como uma boa multipotencial aí, que já trabalho em Headhunter, já tô aqui com vontade de te entrevistar. Aí, ó, você tá vendo? Aí, ó. Já tô curiosa. Seria a inversão, você tá vendo? Você pode fazer reentrevista lá no seu canal, pode ser interessante, fazer uma entrevista de emprego online, simulada. Online, Não, porque é isso, né? Você, usando o seu exemplo, você tá ali na sua carreira, no seu trabalho, numa multinacional, feliz, né? Você trabalha
com bens de consumo, né? Então você tem o consumidor, você tem, é o sonho de muitas pessoas e você, né, deve amar o que você faz, maravilhoso. Só que tinha um espaço aí para entrar algo mais, né? E aí eu te pergunto, Lígia, até para a gente deixar isso claro aqui. Como o seu trabalho das entrevistas alimenta o seu trabalho hoje principal, né, que é remunerado, e a gente vai entrar nessa pergunta que você fez, eu não esqueci, como ele alimenta o seu trabalho, né? Então, como a coisa a gente vai realmente construindo, e eu sou uma animadora, lógico, né, da carreira portfólio, porque você alimenta essa carreira principal com outras atividades, você amplia o leque de pessoas que você se relaciona, por exemplo, nós duas aqui. Se não fosse esse seu trabalho como entrevistadora, a gente não estaria em contato. Né? Só se você quisesse me contratar, né, para alguma vaga, né, Rê? Sim. Puta, olha. Era a única possibilidade, não seria nessa entrevista aqui, né? Exatamente. Então, assim, como a gente pode ampliar, e tem muito a ver, Lígia, com a... Eu vi uma live, eu tava, né, depois que você fez contato comigo, eu comecei a ver suas lives, né, me aprofundar um pouco mais. Eu assisti uma que eu adorei, uma gravada com a Candice. Ah, maravilhosa. Candice? Maravilhosa. Gente, quem estiver assistindo essa live nossa aqui, assista a live que a Lígia fez com a Candice. Candice, qual é o sobrenome dela? É Pome? Candice Não. Pome. Pome, isso. Ela fala de longevidade, né, e ela trouxe ali elementos que complementam muito do que a gente está falando aqui, né? Porque as pessoas, a gente vai viver mais, a gente vai ter aí uma vida, uma atuação por muito tempo. Eu tô com 44 anos. Eu espero viver até 94, vai. Vou estar muito feliz. 50 anos. Se eu começar uma carreira nova agora, eu tenho 50 anos pela frente, assim, mais 40 anos para trabalhar. Então, assim, lógico que muita coisa está em transformação, muita coisa mudou, né? Então, assim, também ter carreiras que você vai alimentando essas carreiras correlatas ou não, ou simultâneas, né, que a gente está falando aqui, múltiplas, você vai alimentando que a que não é a principal pode virar a principal em determinado momento da vida, em outra fase que a pessoa está. Mas ela vai alimentando e vai construindo isso. Excelente conexão. E aí, só essa sua pergunta, porque a gente já volta para a questão da remuneração. Isso. Até dando a minha experiência nessa reflexão que você fez, que alimenta o outro, né? E aí eu vou até mais profundo, porque assim, no fim do dia, né, Rê, a gente é uma pessoa só, né? Eu acho que assim como a gente tem que quebrar o tal do plano A, plano B, eu acho que também, assim, a Lígia pessoal, a Lígia no profissional, tipo, eu tenho a Lígia e eu tenho os meus anseios, eu tenho o que eu vim construindo de carreiras. Adorei o que você comentou, que o que a gente começa a estagiar acaba virando. Então, eu tô na empresa que eu estou há 11 anos, então eu comecei como estagiária e fui crescendo na carreira e eu conheci as possibilidades dentro daquele universo. Então, a minha referência de migrar de áreas, aí depois fui pro MBA, aí você vai vendo pessoas que trabalham com outros segmentos. Então, você sempre tem um outro repertório de possibilidades. E essa parte de comunicação, igual você mesmo comentou, eu sempre gostei de entrevistar pessoas. Inclusive, minhas amigas ficavam muito irritadas, porque eu ficava assim, o que você acha? Eu entrevistava dentes que estavam em encontros românticos, que as pessoas achavam que estavam numa entrevista de emprego. Eu falei, bom, gente, acho que eu tenho que entrevistar alguém que quer ser entrevistado. E aí eu tive esse estalo no MBA de ter um canal no YouTube. Que aí não é uma... Aí entra exatamente o que você falou. Eu acho que a carreira portfólio, esse conceito, eu acho que ele liberta a gente para as tentativas de exercer talentos fora do seu espectro principal. E isso eu achei maravilhoso, porque eu tinha um conflito. Eu quero entrevistar pessoas, nossa, então eu vou ter que deixar o marketing. E aí eu ficava num conflito existencial, entendeu? O que eu faço? Ótimo. E aí eu descobri essa possibilidade para testar. Se algum dia... né? Vamos estar lá, Lígia Bernardes, Fátima Bernardes, é uma outra história. O que importa é que hoje eu consigo exercer isso no paralelo, e que é um teste, né, Rê? Tipo, você não tem que... Então eu gosto muito desse seu conceito por isso. Ele quebra exatamente isso, A ou B, né? Lígia, e assim, tem uma coisa que é energia humana, que é
que a gente fala de brilho nos olhos, mas e está sendo cada vez mais estudado isso, né? Física quântica, o que for, que assim, a hora que você começou a falar de como você gosta de entrevistar, de como você fazia isso desde criança, eu senti desse outro lado. Alguma coisa, e dá para sentir nas suas entrevistas, e como você conduz as entrevistas, você passa isso. E tem um documentário que é muito legal, que é o I Am, tá na Netflix, já é antigo. I Am, né? Eu sou. Que fala, tem uma passagem de um dos cientistas que são entrevistados, né? Fala muito de ciência nesse documentário, de uma bióloga que estava num contato com o Dalai Lama, né? E aí ela conversando com ele, né, ele traz isso à tona, assim, que as pessoas, elas se conectam com umas com as outras, principalmente quando tem essa paixão e quando tem essa vibração e que o mundo precisa tanto de tanta coisa, né? O mundo precisa tanto do nosso trabalho, do nosso servir, tem espaço para todo mundo, né? Só que a gente tem que ter essa conexão e aí, de novo, não é romantizar o trabalho e também não é deixar assim o seu único propósito. Não, eu acho que pode ser mais de um propósito de novo, mas tem aquele trabalho que a gente faz, aquela atuação que a gente consegue demonstrar isso e as outras pessoas percebem e só tem espaço hoje para pessoas assim, sabe? Assim, a gente tem que ajudar os outros a encontrar e não precisa ser uma coisa. Aí vem a diferença, né? De pessoas que são multipotenciais, que conseguem trabalhar, ter mais de um brilho no olho, né? De mais uma atuação. E aí a gente vai entrar nisso também, né? Que eu quero trazer. E essa angústia que você sentiu aliviada, né? Por me ouvir falando de carreira portfólio, que eu comecei a falar do tema muito num aspecto, né, de as empresas relaxarem um pouco, as relações de trabalho um pouco mais, assim, flexíveis, menos caretas, né, daquela coisa linear, né, das 8 às 18. Começou esse movimento que a pandemia veio, chacoalhou de vez e acelerou, a flexibilização da CLT aqui no Brasil também acelerou, mas aí eu também tive um clique quando eu assisti esse TED Talk da Emily Wapnick, que depois a gente coloca aqui Sim, vamos colocar, a gente coloca na descrição. Essa palestra, o nome da palestra no TED Talk é Why Some of Us Don't Have One True Calling. Por que muitos de nós não tem um chamado verdadeiro, assim, não tem assim essa coisa assim de, este é o meu propósito. Porque muitos de nós não tem. Essa palestra dela, ela fez um TEDx, né, que é aquelas TED menores, né, para quem não conhece, que tem no mundo inteiro, tal. E o TED Talk, ele escolhe algumas dessas palestras do TEDx para subir na plataforma do. Que legal. 1% sobe. O dela foi um desses que subiu para o TED Talk e teve 6 milhões, já tem 6 milhões de visualizações. E foi em 2015 essa palestra dela. É fantástica, assim, tem que assistir. Foi uma colega minha da The Bernard que me indicou. E porque eu escrevi sobre isso, então você vê como você vai escrevendo, se colocando, saindo daqui, colocando para o mundo, e as conexões começam a aparecer. Um colabora, o outro colabora, aí você estuda mais, aí você entende mais. E nesse TED que ela traz, né? Dos multipotenciais e dos especialistas, a diferença que a gente vai entrar. Mas não vamos perder a pergunta da remuneração, né? Sim, é uma dúvida mais porque eu acho que assim, de novo, né? Esse conceito de plano A, plano B, eu concordo 100% com você que ele acaba sendo assim, qual que é a sua saída se o plano A não der certo? Então ele já é um espectro negativo, né? O plano B é uma salvação. Então ele já não traz talento, não traz você fazer as coisas ao mesmo tempo. Então esse já foi um primeiro ponto que a gente quebrou. Então, gente, carreira portfólio são coisas simultâneas, exercer diversos talentos, ter brilho no olho para mais de uma atividade, não tem esse negócio exclusivo. E aí a minha dúvida é sobre remuneração, se dentro do conceito, né, que você está trazendo, se ele tem que necessariamente ser atividades remuneradas ou não.
Não, não necessariamente, mas aí é muito particular de cada um, como a pessoa está inserida ali. Muitas vezes ela opta, né, em ter uma carga menor de trabalho na função principal, então a remuneração dela vai cair. Já existem, né, empresas flexibilizando a forma, né, que se a pessoa quer trabalhar meio período, se a pessoa quer trabalhar, a pessoa já escolhe, né, o colaborador já escolhe a forma de trabalhar, então ela tem que compensar na segunda ou na terceira atividade simultânea essa renda, né, de repente ela precisa, por necessidade, por sobrevivência. Agora, se a pessoa, por exemplo, está se planejando, ela pode muitas vezes não ter, no primeiro momento, só investir. Eu, por exemplo, a minha, acho que quarta atividade simultânea que eu tenho além da sustentabilidade, enfim, há um ano eu estou estudando Ayurveda, né, que é a medicina indiana, yoga e meditação. Então, esse tripé eu estou estudando, então eu estou investindo. Com algumas amigas, com umas pessoas mais próximas, eu já comecei, assim, a praticar. Eu comecei a dar algumas aulas de yoga, porque eu estou fazendo há tanto tempo, fiz curso, em algum momento você tem que começar a exercer pro bono, que a gente chama, né? Quando você não cobra, né? Para começar a colocar em prática. E assim, e aí, só que eu fiz, assim, algumas aulas já, e as minhas amigas falam, Renata, você tem que trabalhar com isso. Nossa, é impressionante sua aula, é muito boa, porque você junta, né, a parte espiritual com a parte física, com a parte emocional. É um conglomerado que eu trago da psicologia, da carreira, de outras atividades que eu juntei ali, mas agora, no momento, não cabe. Aí o tempo, né, a gente se planejar. Mas é algo que eu estou investindo e não vou parar de fazer, que é um hobby, mas é algo que faz muito bem para mim. Tá me fazendo, eu não consigo deixar de fazer nenhum dia, né, a meditação, a yoga e algumas rituais, algumas coisas de rotina da Ayurveda, né, porque é uma medicina preventiva, que eu tô colocando isso no meu portfólio. Aos poucos, sem ser remunerado, mas estudando, investindo tempo. Final de semana, por exemplo, eu faço 2 horas de yoga, porque aí eu posso ficar mais tempo, aí eu fico vendo aulas, estudando um pouco mais. Muito Então legal. é assim que. Mas tem gente que precisa realmente que seja remunerado. Não, ficou super claro. Ficou super claro. E então, dentro do conceito, é realmente você exercer várias atividades, não necessariamente relacionadas ou ao tempo, ou à remuneração. Aí isso vai, obviamente, flexível também dentro de cada realidade, né? Isso, exatamente. Beleza, super claro o conceito. Muito obrigada, Rito. Primeira meia hora da nossa conversa são os conceitos muito bons. E agora, Rita, eu quero explorar, aproveitar que estamos aqui com você, que é uma pessoa que tem aí, dentre suas atividades, gestão de talento, gestão de carreira, e também me chamou muito a atenção quando você deu a entrevista lá atrás com a Lilian, que eu te conheci, foram duas coisas. Acho que essa foi uma da carreira portfólio, e a segunda é que, assim, você está 1 ano entrevistando pessoas, né? Imagino que, né, 99% online, tudo diferente no cenário que a gente está vivendo. E aí a minha dúvida é se você tem percebido nas pessoas que você entrevista, no tal do brilho no olho, né? Tem pessoa, você acha que ficou mais forte nas pessoas esse interesse ou de mudar de carreira ou de encontrar outras atividades que tragam um preenchimento maior para a pessoa? Aí é como a pessoa, né? Como ser humano mesmo. O que você tem visto de efeito de pandemia mesmo nas pessoas? Você acha que ficou mais forte? Ficou muito mais forte. Primeiro que a gente trouxe os trabalhos, né? Parte da população trouxe os trabalhos para dentro de casa. E aí ficou mais claro isso, né? Que a gente é um só realmente, né? Somos um só. Verdade, exato. Olha, o conceito totalmente derrubado. Então fica muito mais claro, né? E tem um conceito também que eu ouvi ontem numa live. O guerreiro cansa depois da guerra. Achei interessante isso, né? Que na hora que você tá ali na batalha... Qual que é o conceito que cortou pra mim? Eu não consegui te ouvir. O guerreiro cansa depois da guerra. Olha...
interessante isso, né? Se a gente pensar na pandemia, que a gente está numa guerra, assim, né, de sobrevivência, né, numa... Guerra é pesado falar, mas é uma guerra contra o vírus, né? Isso, E a gente, assim, acho que 2020 a gente estava muito ali, né? Ah, vamos, a gente vai e se adapta, e vem para casa, e não sei o que, não sei o que lá. E agora, 2021, a gente continua, enfim, tem a vacina, né? Que é aquela as sopro de marcas aqui. esperança. Todo mundo muito cansado, né? Todo mundo já da zona, um segunda onda, terceira onda. Então, o que eu sinto que vai acontecer? Quando todo mundo estiver vacinado, já começaram alguns países a tirar máscara, né? Em ambiente aberto, né? É, a vida, o mercado de trabalho realmente... o mercado para algumas carreiras está bom, né? De novo, surfou uma onda positiva. Mas o que eu percebo? Que muita gente ainda está no modo assim, eu tô insatisfeito, mas eu tô aqui modo sobrevivência. Tá ali ainda, tipo, o cenário tá muito ainda caótico para eu me dar o luxo de fazer o que eu quero. Mas eu, como headhunter, como entrevistadora, eu mesma, assim, percebo que a minha entrevista mudou. E eu percebo alguns colegas também, da The Bernet, outros colegas, assim, a gente se conecta. Isso faz sentido para você? Eu pergunto muito isso, sabe, para as pessoas que eu estou entrevistando. Isso vai te deixar. Aí eu entro um pouco mais em detalhes, sabe, do cliente, né? Porque nós aqui trabalhamos com. As empresas nos contratam, né, para fazer o processo seletivo. Então, nosso relacionamento é B2B com as empresas. Então tem essa conexão, sabe, de questionar. E aí a pessoa, eu sinto as pessoas mais abertas e refletindo sobre isso também, o que eu quero, esse movimento. Então isso é o que eu percebo nas entrevistas. Agora, eu tenho um movimento muito forte em quem está dentro das empresas, aí os RHs, aí você pode até dar também seu relato aí, como você está numa grande empresa, né? Eu trabalho, eu venho dos meus clientes, né, as empresas que são nossos parceiros aí, muito assim, fazendo trabalhos de avaliação, que o mercado chama de assessment, né? Que é um serviço que a gente tem aqui na The Barrett também, que a gente faz essas avaliações de perfil profissional. E é muito bom que eu vejo muitas pessoas, as profissionais buscando também, tem esse serviço para pessoa, de profissionais que para pessoa física, né? A gente aqui oferece para pessoa jurídica que oferecem para os seus colaboradores, né? Mas o que ele identifica? Exatamente o perfil, são ferramentas de de autoconhecimento para a pessoa, tem devolutivas para as pessoas, e aí é um trabalho riquíssimo, Lígia, porque abre, assim, sabe, possibilidades, sabe, fica claro, você consegue ver ali as suas competências mais fortes, né, aonde você realmente se destaca com ferramentas que a gente tem, enfim, com entrevistas, né, focadas para isso. Então, assim, eu sinto as pessoas buscando mais por trabalhos como esse para ter essa clareza. Aonde direcionar, o que fazer. E assim, de novo, gente, assim, o mundo tem espaço. Assim, tem muita coisa para a gente fazer para esse mundo. Então a gente precisa da força de trabalho das pessoas no lugar certo. Porque aí tem uma explosão, né, de o movimento performance. acontece. Isso, Exatamente. Mas a pessoa tem que ter. Tem ferramentas que ajudam, né? Tem pessoas que fazem terapia, maravilhoso. Tem pessoas que têm né, o privilégio de ter assim, amigos e pessoas que dão esse retorno. Mas tem pessoas que não têm, às vezes não tiveram, mas conseguem buscar na internet, tem muita coisa gratuita que a pessoa pode buscar. Então, assim, focar mesmo nesse momento, e aí respondendo assim de maneira mais objetiva a sua pergunta, sim, esse movimento está aumentando muito, as pessoas querendo, né, esse desenvolvimento, fazer outra coisa, ou expandir, sabe, estão se conectando com isso, mas acho que vai ter um movimento maior depois que a gente tiver as vacinas e a coisa acalmar um pouco, a gente sair do modo sobrevivência, porque aí a galera, assim, não vai querer fazer algo que não te deixa feliz, sabe? E não fiquem nessas posições, realmente. E você sabe que, só para completar, para a gente passar para outro tema, mas eu quero trazer só mais um, já que você trouxe a da entrevista da Candice sobre a longevidade. Sim.
Uhum. E então ela realmente traz nessa perspectiva qual que vai ser minha segunda, terceira, quarta profissão, pensando Isso. em longevidade. E uma outra coisa, ela falou uma expressão que eu acho muito forte, mas ela fala que um dos questionamentos para a gente saber se a gente está bem vivendo é a pergunta: hoje seria um bom dia para morrer? Como assim, tal? Tipo, se você morresse hoje, você tá fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo? Acho muito forte e muito. E isso eu acho, tá? Eu não sei, é um pensamento meu. A gente está, né, essa questão da pandemia, muito mais ainda em contato, em evidência com números de mortes, todo mundo perdendo pessoas conhecidas, parentes e tal. Então, eu acho que trouxe, porque até na nossa cultura ocidental, isso a Candice comenta muito, a gente não Uhum. tem a gente não lida muito bem com esse tema de morte, é uma coisa que a gente evita falar. Enquanto no Sim, Oriente já tem outras formas de lidar com isso. E que a gente saber que ela está ali, que tudo vai passar e que é breve, traz uma urgência para a gente descobrir que talento que a gente tem para que essa existência tenha significado, né? Então eu acho isso. que isso é muito, eu acho que isso deve estar ajudando também, né? E todo mundo dentro de casa, tipo assim, Isso. a gente se distraía, né, Rê? Tipo, você se distrai no trânsito, você se distrai em happy hour, você se distrai em vida social. E agora não tem escapatória, gente. É em casa, é você com você mesmo, vendo o espelho. Então, eu acho que é o que você falou. Vamos ver, né? Então, 2022 É. deve dar um movimento grande aí, hein? Não, muito grande. Vai ter, isso vai ser muito forte, já está muito forte. As pessoas já estão buscando isso com força. As empresas, assim, o que eu vejo, assim, empresas que nos ligam, olha, a gente vai, tem uma posição aqui em aberto que a pessoa vai tocar o negócio dela. Ah, a pessoa pediu demissão porque ela resolveu realmente, vai trabalhar com outra coisa. E aí a passagem de bastão tem sido super tranquilas, assim, porque o profissional que está saindo vai fazer uma outra coisa tão diferente que não tem briga, conflito nenhum, e ele pode passar atividade. Tem pessoas assim que não querem, que não conseguem lidar, né, com trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é um outro ponto bem bacana que eu sei que apareceu na enquete, não sei se você ia passar para esse ponto, que são os especialistas versus os multipotenciais. É. Né? Ah, O que e não é generalista que fala, é multipotencial agora? Então, pode falar generalista, mas né, é como eu tenho essa palestra, está tendo muita repercussão, né, do TED que eu comentei, ela fala muito desse conceito do multipotencial, né, do profissional multipotencial e do especialista, que assim, os especialistas estão aí, são necessários para esse mundo, o mundo precisa dos especialistas, lógico que precisa, e a pessoa é assim. A pessoa ela se dedica a um ponto, ela se aprofunda, e não é feminino e masculino, né? Uhum. Porque quando eu fiz a entrevista com a Lilian, eu já escrevi alguns artigos sobre carreira portfólio, muita gente pergunta, Renata, mas assim, a mulher já tem carreira portfólio, porque a mulher já tem esse, né, de levar vários pratinhos. Uhum. Sim, tem essa questão mulher polvo, né? Mas, assim, tem uma questão também de tirar um pouco esse peso que é só a mulher. Hoje a gente vê os homens também com muitos Sim. papéis, né, cada vez mais. Mas é muito mais do que do gênero. É muito mais uma questão da pessoa. Se ela tem esse perfil, porque às vezes tem mulheres que têm um monte de função em casa, com filho, com casa, não sei o quê, mas no trabalho são cientistas focadas numa tese que elas estão defendendo, é o perfil. E ela entra num laboratório, ela entra para escrever né, as conclusões, é uma especialista. E que bom, Uhum. precisamos. Sim. Só que também temos os multipotenciais, que muitas vezes, como você, como eu, tinham angústias porque tinham outros interesses e estavam sendo julgadas porque estavam Uhum. ampliando demais o seu leque. E hoje o mundo precisa também de nós, dos multipotenciais, dos generalistas, enfim, e que e porque a gente se adapta rápido, a gente tem uma visão mais ampla e o mundo de especialistas com multipotenciais, eles se conversam e tem uma engrenagem muito legal. Nossa, Para os projetos, para diversas coisas. Então, a gente ampliar essa visão e ter menos preconceito. total.
Assim, e o mercado pede também, né? Ele já com tantos desempregados, né, que buscam um emprego, enfim, mas com tanto espaço para trabalho, as pessoas precisam realmente pensar o seguinte: vamos, né? Assim, vamos à luta, né? Tem muito Vamos trabalho abrir. aí. Não, e abrir o leque, né, Rê? Porque assim, mesmo Isso. se você, ainda que você seja hoje um especialista com tanta mudança, aí o mudança digital, acho que mudança comportamental, tanta mudança que é o que você falou na hora que passar a guerra, que vai realmente surtir o efeito, que Uhum. mesmo especialista vai ter que ser multipotencial dentro da sua atividade, né? Então, você não É. vai escapar disso, né? E Rê, Oi. como o tempo voa quando a gente se diverte, que já passaram 44 minutos, para mim parece que passaram 20 minutos. Eu tenho coisas ainda que eu quero te perguntar para Vai. aproveitar a sua expertise aqui. A gente comentou muito sobre tempo, que também, Uhum. que isso até fala no seu artigo, né? De você ter carreira portfólio, isso exige o melhor controle do tempo, né? Então, Uhum, vou sim. trazer meu exemplo. Hoje eu não poderia ficar no trabalho até 8 da noite. Então, assim, e eu acho que é um lado positivo, porque eu acho que a gente traz até mais equilíbrio para a vida. Mas aí, para a gente pegar o seu exemplo, né, de que já comentou, tem 4 atividades em paralelo, como que você se organiza no tempo? Porque eu acho que essa é uma dica interessante para o pessoal que está É. aqui, porque quando eu perguntei se alguém já exercia algum plano B, aí a pergunta era que horas, meu? Tipo, e foi 80% da. Então, Que horas, né? qual É. que é a recomendação que você traz usando, né, enfim, a sua experiência? Esse é um ponto chave, né? Lógico. É, isso é muito particular, né, Lígia, de cada um, com a sua estrutura, com o seu trabalho principal, como é da sua sobrevivência, como é que você se organiza, enfim. Mas se você quer fazer uma mudança radical, por exemplo, você vai fazendo gradativamente, você quer mudar né, quer que a sua terceira atividade vire a primeira, você vai se planejando e vai investindo. Mas assim, você tem que colocar prioridades. Uhum. A própria autora que traz esse conceito do multipotencial, eu estava vendo também ela sendo entrevistada fora do TED, porque o TED Talk é tão, assim, eu fui ouvi-la fora do TED, então eu vi umas 5 entrevistas dela, porque ela tem muito, ela tem hoje, ela falou, hoje meu tempo, eu foco hoje na minha comunidade, ela criou uma comunidade de multipotenciais, paga, as pessoas pagam ali acho que $20, para fazer parte dessa comunidade de multipotenciais. Então ela foca nisso, porque é a atividade que ela está se dedicando neste momento, é a comunidade dela. E ela está escrevendo um livro. Ela estava falando que ela escreve o livro aos finais de semana, durante a semana ela foca na na comunidade dela, mas que também ela começou um roteiro para um seriado de adolescente, você vê, o multipotencial, ele vai, mas que ela pegou uma vez por semana para focar nesse roteiro. Então, assim, aí usando o meu exemplo, eu tenho uma atividade principal na The Bernet, me dedico, meu horário comercial é focado, comercial, um horário, né, que as empresas estão atuantes, enfim, é nisso. Final de semana, por exemplo, eu realmente não posso trabalhar com a The Bernet, não quero também, porque eu já fico 5 dias com a The Bernet, porque eu tenho outras atividades, além da minha casa, né, da minha família, do tempo, enfim, essa atividade da repontuzando aqui no Instagram, e é um projeto meu e da minha filha, essa de 10 anos, a Laura, que a gente faz juntas, a gente faz conteúdo, enfim, tem uma feirinha aqui no bairro que a gente mora, aqui no Rio, quando tem a feirinha, agora tá bloqueado, mas é uma feirinha que é muito legal, assim, que é uma feira de artesanato e produtos naturais, enfim, que a gente vende os copinhos, do menos um lixo, outros produtos naturais para evitar o plástico de uso único, né? O descartável. E nessa feirinha, por exemplo, só tem gente que tem outro trabalho de segunda a sexta, durante a semana, e tem outros trabalhos ao final de semana. Então é uma galera que trabalha. E aí, quando eu vou nessa feirinha com a minha filha, eu me divirto. Já é um trabalho remunerado, a gente tem lucro com esse negócio também, é uma outra atividade que a gente tem. Não é a principal hoje, mas ela pode vir a ser. Que eu não sei ainda se eu quero, não quero, estou nessa fase de planejamento, se no futuro eu quero, não quero, enfim. Mas eu estou com a minha filha, estou com pessoas, muitos amigos, virou um ponto de encontro de amigos nossos aqui então é onde eu encontro meus amigos. Então, assim, se eu uni
E a yoga, outros projetos que eu tenho, a aromaterapia também, que eu estou me especializando, são cursos que eu faço mais à noite e também nos finais de semana que eu não tenho feirinha. Então, assim, é a forma que eu me Você tá se organizo. adaptando. E tudo Uhum. isso vai me dando o quê? Mais energia, mais energia, mais energia para o trabalho principal, enfim, porque uma coisa tem uma conexão com a outra. São pessoas, são relacionamentos, Com certeza. vai ampliando, né, os contatos, que esse tema eu achei sensacional que vocês abordaram também da live com a Candice, as pessoas que você se relaciona, né, Sim. diretamente, indiretamente, você vai ampliando o conhecimento, enfim. Amplia seu repertório, né? Isso. Você amplia seu repertório. E é isso que eu acho que é legal. Eu acho que isso é uma mensagem que é bacana para as pessoas que vão sair daqui da live. Acho que quando a gente fala de carreira portfólio, ela não está necessariamente ligado, ai, que remuneração que eu quero ter. Pode estar, né, Ria? Mas eu acho que tem uma questão de como que você também se conecta com outros talentos que você tem, né? Então, assim, o Isso. que tu tá fazendo? Eu acho que entra, e por isso que entra numa questão de autoconhecimento, né? Eu acho que, traz, Muito. a Candice traz muito isso, que é como que você se preenche como ser humano. Você tem um preenchimento no seu trabalho, a atividade principal, mas e que mais, né? Tipo, tem pessoas que talvez não tenham nem tempo e não tenham nem interesse em fazer alguma outra coisa, tá tudo bem. Tá feliz Isso. com os seus outros papéis. Agora, o meu exemplo, o exemplo da Rê, né? A gente está aqui trazendo angústias que foram resolvidas com uma alternativa não necessariamente remunerada, mas que se pudesse ser expressado esses outros talentos, no meu de entrevistadora, o da Rê aí falando da sustentabilidade. E Rê, só uma curiosidade, que eu te contei, meu pai, ele vende composteira doméstica, também é um totalmente voltado para redução de lixo, e a gente Maravilhoso. criou o Minhoplan, fiz outra atividade paralela também da gente fazer. Inclusive, a gente vendeu até uma composteira para São Paulo pela atividade do Instagram, de mostrar, né? Então, Que cara, legal. o leque é muito grande, né, Rê, quando a gente fala de carreira Muito. portfólio. Muito. E tem tanta coisa que a gente já, por exemplo, para vocês começarem vocês estão vendendo composteira doméstica. Para vocês Sim, chegarem nisso, vocês estudaram tanto. E aí você vai falar com as pessoas, tem muita gente que não sabe o que é composteira. E lógico que não sabe, porque assim, às vezes não tá nesse mundo. Então tem tanta coisa legal, e aí falar o que é, que dá, né? Para você não jogar, né, insetos orgânicos. alimentos, os orgânicos, né, direto né, que isso vira adubo, que isso tem um ciclo, que é tão maravilhoso, né, que é um outro universo já que a gente entra, né, Exato. então, Mas o quanto então você vai que é passando, né. interessante. E, Rê, ó, a gente está chegando para os minutos finais. Uhum. Todo mundo tá chateado, a gente também. Vamos olhar aqui, ó, o que a gente teve de comentários ao longo É. aqui. A Dorinha Perrone, orgulho de Ah, você, mandou aqui. de Poço, tá em Poço, Dorinha. Aqui, Dorinha, a gente precisa tomar Um um beijo. café. Tô aqui em Poços de Caldas. Vamos conectar aqui então para tomar um café. Falou Querida, que você que tá bom. linda, saudades. E a Ai, que gente tem linda. aqui a Fono Marques, que disse que já fez essa sua aula de yoga e que foi sensacional. Que linda, a Temos Mônica. depoimentos aqui das atividades rendendo, hein? Essa é uma amiga. Essa, ó, aí, ó, tenho testemunhas, hein, gente? Tá vendo? Amiga que já fez aula comigo. Ai, muito Muito legal. E bom. assim, puro prazer, né? Aí é puro prazer. Muito legal. Eu vou ativar aqui os comentários, porque aí quem tá aqui com a gente, se quiser fazer, né, se expressar, que agora eu não gosto de deixar porque tampa a cara da Rê, Uhum, tampa a cara uhum. da convidada. Mas Ai, enfim, tá se alguém ótimo. quiser deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, coloca aqui pra gente. Mas eu gostaria primeiro, Rê, que você, aproveitando esses minutos finais, que mensagem que você deixa, porque assim, uma coisa que eu senti muito é que a Lilian tá aqui, Lilian, querida, a Lilian, a gente tem que agradecer porque a Lilian foi Querida. responsável pela conexão. Nossa, a Lilia é multipotencial, assim, ao A cubo. Candice tá aqui, viu, dona Renata? Candice Ai, eu tá aqui. adorei. Ai, eu quero que fazer, quero que também que você faça a minha conexão com ela. Adorei tudo que ela Candice, trouxe. temos aqui uma fã sua, viu? Ó, ela tá. Tomei nota. Nossa, ela falou Aí, coisas ó. muito Não, tem tudo a interessantes. ver, viu? Acho que vocês têm muito o que Tem. falar, porque a carreira portfólio é um conceito que está muito ligado com o tema da longevidade, com certeza. É. Rê, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui pra gente. Porque assim, o que eu senti nessa enquete que eu trouxe, eu senti muito. Veio até inclusive uma pergunta de uma amiga minha falando assim:
estou insatisfeita onde eu tô, mas não sei para onde eu quero ir. Então eu sinto que tem pessoas que estão angustiadas porque a gente aqui, querendo ou não querendo, a gente já está exercendo algum talento, alguma coisa que nos ajuda a encher, né? A Candice está aqui também, Isso. a gente se identificou muito, adorei, temos todos aqui carreira portfólio. E que mensagem que você deixa para as pessoas? Porque eu acho Uhum. que a gente conversou muito de autoconhecimento e esse brilho no olho, que eu imagino que você tem também quando você fala, seja de conectar pessoas às vagas e tal, seja alguém usar um copo, né, retornável, esse brilho no olho é tão essencial. Então eu acredito que existe sim muitas pessoas, né, que estão angustiadas porque talvez não tenha esse brilho no olho por alguma coisa, né? Então o meu pedido aqui de mensagem final é como que você deixa essa mensagem falando, né, tendo aí a teoria de uma pessoa que de fato exerce tantas atividades, que está na prática buscando aí também esses multipotencialidades. Ah, muito bom, legal, Lígia. Realmente causa muita angústia, né? Quando a gente percebe que assim, que a gente vive no automático, que a gente termina o dia e não sentiu, né? Que fez a Nossa, diferença. vai Causa muita dormir, vai angústia. comer e dormir. Ai, é muito triste. É muito triste. E o mundo, assim, e o mundo precisa muito da nossa energia, da nossa força de trabalho, da nossa conexão com as pessoas. É, primeira coisa que eu digo, assim, tira daqui, tira do coração, tira da cabeça e começa a escrever algumas coisas. Começa a colocar, a dar movimento, mesmo que seja só você com você mesmo ali, mas detalha, coloca no papel e comece a se conectar com pessoas que possam dar alguma luz, né? Trazer algum insight, algum retorno aí, né? A gente usa tanto tempo no inglês, né? Que às vezes Eu vi o feedback, te deu uma retroalimentação. é, né, te dá, né, realmente significado e assim, e começa a perceber tem uma outra pessoa que eu adoro, que a Lilian também me conectou com ela, que é a Mari Dutra, que é uma artista, não sei se vocês já acompanharam ela é muito legal. E ela trouxe muito a questão do escambo, né? A questão de você trocar, muitas vezes você começar a fazer algumas coisas assim, a trocar o que você tem, né, de força, de possibilidades, enfim, mas pedir, primeiro assim, conversar com as pessoas, buscar, se você puder, né, tiver condições de buscar ajuda, né, se você está nesse momento, busca um trabalho, né, profissional, com uma profissional que trabalha com carreira mesmo, que possa te dar. E desses trabalhos saem tanta coisa legal, sabe? Saem tantos retornos, enfim, um bate-papo, né? Por exemplo, se essa sua amiga quiser conversar comigo, vai ser um prazer. E muitas vezes, assim, eu vejo eu tenho que ter que me segurar, porque às vezes eu tenho assim amigos e pessoas ao meu redor que eu começo, parece que começa eu começo a ver assim algumas coisas que a pessoa pode fazer, sabe? Porque ela é muito boa naquilo. Então começa a fazer isso, né? Hoje com os infoprodutos, né? As pessoas ensinando outras coisas para outras e passando conhecimento variados, né? Tem tantas possibilidades e tem tanta gente precisando, mas tem pessoas que não estão naquele momento de fazer aquilo que a gente já falou, né? Mas assim, acho que é dar movimento, é trocar, é tirar Né? daqui dessa Seguir de alguma solidão forma, né? e começar a exercer de alguma forma, sabe? E perceber assim, isso eu gosto muito, a Márcia De Luca, que é a minha professora de Ayurveda, Yoga e Meditação, onde eu faço os cursos, tá? O canal dela aqui no Instagram é ótimo, tem Nossa, muito você vai, na hora que conteúdo. acabar essa live, você vai pegar e me mandar 15 coisas que você tá dando aqui pra gente pôr pro pessoal de casa, viu? A Márcia De Luca, ela fala muito isso, muita gente deve conhecer. Ela fala assim, anota a hora que você percebeu que o tempo voou. Que você fez alguma coisa que você não... Que o tempo, assim, passou muito rápido, que você não sentiu, né, aquele peso, que você se sentiu bem. Anota. É o tal do flow, né? Entrou em flow total. Você não tem fome, Entre o tem flow. nada. E assim, às vezes... Tem mais uns minutinhos, Lígia, só pra eu falar uma Tem. A coisa? live não Tem? vai derrubar a gente. É mais Ah, tá pra... bom. Pro tempo, pra gente cumprir o tempo, né? Essa história aqui, ó, do Menos um Lixo, do copinho, foi uma história assim que eu li uma matéria no Globo da Fê Cortez, que eu tava, acho que eu não terminei de contar quando eu citei. E ela contando quando ela criou o copo em 2015.
porque ela se incomodava com a quantidade de copo descartável. E era uma matéria dela falando do copinho. Foi o ano que eu cheguei no Rio, que eu sou de São Paulo, mudei para o Rio em 2015. E aí eu falei assim, gente, ela tá aqui no Rio. A Fê Cortez, essa pessoa maravilhosa, criou esse copo, eu quero esse copo, eu quero esse copo. Eu fiquei louca, assim. Como pode existir um copo retrátil que você não use mais o plástico? Tinha essa coisa com lixo, né? Mas é uma coisa minha, assim, que eu podia ter deixado passar, mas eu peguei a matéria, recortei, aquelas coisas. Tirei uma foto, fiquei com aquela matéria, falei, bom, aí eu comprei o copo, né? Bom, comprei o copo. E aí quando eu comprei o copo, o pessoal falava assim, olha o que a Rê tá usando, olha o que a Rê tá usando. Foi aí que nasceu a Rê usando. De produto. Ah, e onde você comprou? Onde você comprou isso? Onde você comprou esse copo? Onde você comprou esse copo? Então eu comecei a comprar o copo da Fê para revender. Assim como começou a reusando. Hoje eu tenho produtos de shampoo em barra que a artesã que faz é de Poços. Ah, vamos falar disso. Quero trazer isso para aplicar isso no meu dia a dia. Aí tá vendo a conexão já. Depois Ela é de Poços, eu também descobri depois. Aí tem os óleos essenciais, que é um amigo querido que tem uma fazenda orgânica que fabrica os óleos essenciais. Aí eu fui estudar aromaterapia, eu também revendo, porque tem muita gente que não sabe onde encontrar, não sabe. Então, assim, e tudo isso começou por quê? Lixo, né? Anotei. Eu tenho muito essa coisa da natureza, né? O óleo essencial vem das plantas, né? Então eu tenho muita coisa com cheiro, com bem-estar, não sei o que. Anotei, óleo essencial, eu preciso estudar mais. E aí comecei a estudar, fazer curso, não sei o que. Aí tem um amigo de infância que tem essa fazenda, que produz. Então eu revendo os produtos dele. Então tudo é uma conexão que você vai, artesã de Poços, pô, a cidade do meu pai, né? É uma cidade que eu. Então você tem uma conexão, uma história para contar, e aí vai. E as coisas vão acontecendo, e aí você vai fazer novas conexões. Então, isso que eu quero que as pessoas, assim, de uma leitura de um artigo, se tenha eco aqui dentro do coração, principalmente, bater mais forte, anota. Maravilhoso. E aí a coisa vai acontecendo. E tirar, né, Rê? Tirar o peso de que você exercer alguma atividade, talento que você tenha, não significa ter que desistir de alguma coisa, não significa ter que. Então se eu começar a fazer isso, nossa, como que eu ganho dinheiro com isso? Sabe? Eu acho que a gente também tem que tirar um pouco as pressões e talvez sentir mais, é o que você falou, é sentir, exercer um talento. A gente tá conversando aqui, se a gente tivesse ganhando ou não ganhando, tipo assim, sabe? A gente tá num momento tão gostoso, então eu acho que também é o que você falou, vamos procurar aquilo que deixa a gente bem, né? E eu acho que a gente, desde sempre, há muito peso na cabeça. O que você quer ser quando você crescer? Sim, e o seu plano B? Eu já vi muita gente me perguntando, mas e gente no meu trabalho já me perguntou. Eu vejo que a curiosidade, né, tranquila. Mas pergunta, você já ganha dinheiro com isso? Mas como que tá? A galera fica louca, pira, entendeu? Mas eu acho que às vezes é uma piração que se eu falasse que sim, a galera ia talvez ter coragem de fazer alguma outra coisa. Então, eu sei que passa, mas tem. E às vezes é uma curiosidade e vontade de saber mais mas a pessoa nem sabe como perguntar, né? Porque ela quer, ela tá. Exatamente, ela até um desejo, né, que essa pessoa tem, mas que ela tem, aí de novo a cultura, né, que a gente está inserido. Então, e acho que quando você me convidou para falar, e é isso, né, que as pessoas vão escutando e vão dando aquele acalento para o coração, de ter carreiras múltiplas ou realmente fazer esse planejamento e não ficar focado tanto no emprego, né? Às vezes você entender que o mundo pede também, né? Pessoas que vão trabalhar ali por projetos, por trabalhos, por questões pessoais, tem muita gente ainda com resistência a isso. Então tem um movimento muito grande acontecendo no mundo, em vários pontos, que a gente tem que abrir. A gente tem que. O mundo pede os multipotenciais, como também precisa dos especialistas, mas especialista tem muito porque o mundo foi moldando muito especialista. O bom é que se os especialistas que são especialistas continuem ali, porque eles são felizes, eles são assim, né? Perfeito. Se tá feliz, tá dando eco aqui tudo bem, né? Agora tá se tá tudo incomodado, bem. Anota. Isso. Anota. Movimento. Eu adorei, de verdade, acho que assim, voou demais. Eu não sei o que acontece nesse Instagram, que assim, quando eu gravava minhas entrevistas de sábado, editava para depois, parece que demorava mais, entendeu? Aqui a gente tá 63 minutos. Você teve a percepção de 63 minutos?
Não, super Tá vendo? agradável. Você conduz super bem. Ah, E mas já porque tem aqui, ó. realmente Ai, Remo, muito adorei. E, ó, legal. e só um comentário, que meu único óleo essencial que eu tenho aqui em casa, que eu faço meu escalda-pés, comprei nas termas depois de uma sessão de reflexologia. Ai, que máximo! Eles estão vendendo óleo essencial nas termas de Estão vendendo. Poços? Então, assim, na hora que tudo isso passar, eu aguardo uma visita sua aqui em Poste Caldas, assim como de Ai. Lilian, que já prometeu que vem também. Candinho, Lilia, se vem vamos pra cá também, juntas. vem todo mundo aqui pra gente fazer um café lá nas termas, viu? Uma massagem, fazer os banhos com as águas Exato. sulfurosas. E vem comer pão de queijo aqui em casa, que receberei todas muito bem. E Obrigada, aí, viu? Lígia, aí tem uma foto do meu avô nas termas. No Museu das Termas tem uma foto lá, Cleveland Perrone, meu avô que era Ah, que médico em legal. Poços. Vou lá e vou tirar essa foto. Gente, agora quero pedir pro pessoal de casa que tá aí, eu e a Ria, a gente vai dar um sorriso e vocês vão tirar um print pra gente poder ter uma foto bonita da gente aqui, tá? Porque senão Ah, eu não consigo vamos depois. Então, lá. prepara aí, atenção. Na hora que falar já, vocês tiram pra gente, por favor. 1, 2, 3 e... Ai, peraí, o copinho. Ah, vai, de novo. 1, 2, 3 e... Aí, se deu tudo certo, eu ou você vai receber um print daqui a pouco. Boa, Muito boa. bom, Rê. Muito Aí eu te obrigada. passo. Amei. E me passa aí todas as indicações para eu poder divulgar para o pessoal. Eu te passo todo mundo que eu comentei aqui, né? Eu acho bem legal e tem bastante conteúdo, ótimo. Combinado. Ai, Vamos falar mais, hein? Primeira de muitas conversas aqui, com certeza. que bom. Amanhã tem uma live legal que eu quero assistir. Já pus na minha agenda. Olha só, tá vendo, gente? A entrevistada boa é que lembra da outra entrevista que tem. Amanhã tem entrevista com o Edu Zaida, então excelente. É uma entrevista que ele vai falar de uma mudança de carreira efetivamente feita, então, mas também que é multitalentos, viu? Faz 1001 coisas ao mesmo tempo também. Então tem uma entrevista amanhã bem legal, é verdade. Participem, te aguardarei Ótimo. amanhã também. Já coloquei na minha agenda. Muito legal. Obrigada, viu, Tá, Rê? obrigada. Prazer. Um beijo Tchau, grande. gente. Foi Boa ótimo. noite. Obrigada. Tchau, Amei. tchau. Tchau.